Olá meninos, tudo bom? A gente vai ver um pouquinho agora sobre a teoria de conjuntos. Bom, a teoria de conjuntos ela é um pouco mais teórica, é uma parte da matemática um pouco menos prática. E eu preciso que você fique atento primeiramente à simbologia que a gente vai usar. Existe um símbolo que é o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence. Esse símbolo te lembra uma letra E. E é por isso que eu queria que você associasse, que você vai usar essa simbologia toda vez que você for tratar de um elemento. Existe uma outra simbologia que nós vamos usar muito, que parece um Czinho um pouco mais alongado, que é o símbolo de estar contido e o símbolo de não estar contido. Esse símbolo aqui te lembra uma letra C e você vai usá-lo para conjuntos. Vou te dar um exemplo. Um elemento pertence a um conjunto. O Pedro Paulo pertence à raça humana, por exemplo, certo? Agora, quando a gente vai falar de um conjunto em um colégio, por exemplo, o primeiro A é um conjunto de alunos. O primeiro A está contido em um colégio. O terceiro B está contido em um colégio. Então, esse símbolo a gente usa para conjuntos, certo? Bom, como é que a gente representa um conjunto? Tem várias formas. Uma que eu quis mostrar para você é a seguinte. A gente chama um conjunto por uma letra maiúscula, eu chamei aquele de letra A. A gente coloca um igual, abre e fecha uma chave. E aí lá dentro, ou a gente coloca os elementos, que eu coloquei aqui para você, e os elementos podem ser números, podem ser letras, pode ser o que você quiser, ou você coloca lá um X, põe uma barrinha e explica depois o que é o X. Então os meus elementos são elementos quaisquer, desde que esses elementos sejam dias da semana. Então aí estão aqui os 7 dias da semana e o número de elementos do conjunto A é igual a 7. Eu fiz outros exemplos aqui embaixo. Olha o conjunto B, formado por elementos quaisquer, tais que esses elementos têm que ser dias da semana que iniciam com a letra D de dado. Quais são os dias da semana que começam com a letra D de dado? Só tem o domingo. E é por isso que o número de elementos do conjunto B é igual a 1. E quando isso ocorre, a gente fala que esse conjunto é um conjunto unitário, porque ele possui um único elemento, certo? Bom, aqui a gente tem um conjunto C e eu quis representá-lo da seguinte maneira. Ele é formado por elementos quaisquer, desde que esse elemento ele tem que ser um dia da semana que inicia com a letra P. Tem um dia da semana que começa com a letra P? Não tem. E é por esse motivo que eu vim aqui, abri a chave, coloquei lá dentro todos os elementos que começam com a letra P, e como não existem elementos que comecem com a letra P, eu pus o que lá dentro? Nada. Fechei a chave e observe que esse conjunto aqui, não possui elementos. O número de elementos do conjunto C é igual a 0. Não é que o 0 faça parte, o número de elementos dele é 0. Não tem elementos. E a gente chama esse conjunto de conjunto que? Vazio. Na matemática, a gente simboliza esse conjunto vazio, que é bastante importante, por uma letra grega, que é a letra grega Φ maiúscula. Então, se você vê essa bolinha cortada aqui, é uma letra grega, simboliza para nós um conjunto vazio. Muito cuidado, esse aqui é o peguinha tradicional da teoria de conjuntos. Se você fizer isso aqui, isso aqui é um conjunto vazio? Não. E por que não é um conjunto vazio? Porque você colocou uma coisa lá dentro das chaves. Eu costumo falar para os meus alunos sempre que você não pode dar o azar nem da sua caneta passar aqui no meio. Porque se ela rabiscar alguma coisa aqui, tem uma coisa no meio das chaves? Tem. E tendo alguma coisa aqui dentro, esse conjunto não seria vazio mais. Então, você só tem duas opções. Ou coloca o conjunto com nada dentro, ou seja, um conjunto vazio, ou você simboliza com essa letra grega aqui, certo? Bom, primeira observação importante, são observações um pouco mais teóricas, né? Eu preciso que você acredite que o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Aqui está em português, aqui está em matemática. O conjunto vazio está contido no conjunto A, para qualquer que seja o conjunto A. A outra observação é, o conjunto A está contido no conjunto A para qualquer que seja o conjunto A, ou seja, traduzindo de uma forma um pouco mais legal, qualquer conjunto está contido em si mesmo. Todo conjunto está contido nele mesmo, tá? Bom, eu preciso que você entenda um pouquinho também sobre subconjuntos.
E aí eu fiz um exemplo aqui para vocês, que é o seguinte: o conjunto A tem os elementos 1, 2 e 3, como a gente pôde contar facilmente, o número de elementos do conjunto A é igual a 3. E aí eu desenhei aqui o conjunto A, porque eu acho que fica mais fácil mesmo de você enxergar. Vamos escrever todos os subconjuntos de A, todos os conjuntinhos que eu posso formar aqui dentro desse conjunto A. Então vem comigo. Aproveitando até a observação número 1, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Eu posso vir aqui, ó, e fazer um subconjunto que não tenha elementos. Ele é um conjunto vazio. Ele é o primeiro subconjunto de A que eu vou escrever aqui para nós. Agora, eu vou escrever agora para você conjuntos que têm um elemento. Então eu vou escrever aqui o conjunto que tem o número 1, o conjunto que tem o número 2 e o conjunto que tem o número 3. Eu vou escrever aqui embaixo. O conjunto que tem o 1, o conjunto que tem o 2 e, por último, o conjunto que tem o 3. Agora, eu posso formar também um subconjunto que tenha os números 1 e 2. Eu posso formar também um conjunto que tenha os números 1 e 3. E eu posso também formar um subconjunto que tenha os números 2 e 3. E eu também posso formar um subconjunto igual ao próprio conjunto. Qualquer conjunto está contido em si mesmo. Então eu poderia muito bem vir aqui, ó, e fazer um subconjunto aqui que pegasse todos os elementos desse conjunto. Eu peguei, fazendo aqui de vermelho, eu peguei os elementos 1, 2 e 3. Não há mais o que pegar, eu peguei tudo possível. Esse é o maior subconjunto possível. E o maior subconjunto possível de um conjunto é o próprio conjunto. O menor é o conjunto vazio. E por que isso é importante? Existe um outro conjunto, bastante teórico também, chamado de conjunto das partes. Ele é simbolizado assim, ó, por P de A. É assim que a gente fala, P de A, conjunto das partes de A. O que seria esse conjunto das partes? Vamos lá. O que é um conjunto de pessoas? É um conjunto formado por pessoas. O que você acha que é um conjunto das partes? É porque ele é formado pelas partes, no caso, pelas partes do conjunto A. Senhor, o que é isso? Formado pelas partes de um conjunto A. É isso mesmo, partes, fragmentações, pedacinhos. Então, já que ele é formado pelas partes de A, ou seja, os subconjuntos de A serão elementos do conjunto das partes. É estranho isso, né? Eu vou ter que esses subconjuntos aqui, esses conjuntinhos pequenininhos, eles vão se transformar agora em elementos de um conjunto chamado de conjunto das partes. Então, conjunto das partes de A, eu coloquei um igual, abri uma chave para começar, fechei a chave para terminar. Aqui no meio, separado por vírgulas, eu vou colocar os elementos. Quais são os elementos desse conjunto? Vamos ler de novo. Ele é formado pelas partes de A, ou seja, os subconjuntos de A serão os elementos de P de A. Então vamos colocar aqui os elementos na ordem que eu escrevi e desenhei para você. O primeiro elemento é o conjunto vazio. O próximo elemento é o conjunto que tem o número 1. O próximo seria o conjunto que tem o número 2, o próximo conjunto que tem o número 3. Os próximos, na ordem, o conjunto que tem os números 1 e 2, o conjunto com os algarismos 1 e 3, e o conjunto que possui o 2 e o 3. Para finalizar essa ordem que a gente está escrevendo, eu coloquei para você aqui o conjunto que possui os elementos 1, 2 e 3, que é igual ao próprio conjunto A. Esses são os subconjuntos de A que fazem parte, que são agora elementos do conjunto das partes de A. Para a gente encerrar nossa aulinha, existe uma fórmula, porque quanto mais elementos o conjunto A possui, quanto mais elementos ele possuir, mais subconjuntos ele terá e maior também será o conjunto das partes.
E aí qual é a formulazinha? O número de elementos do conjunto das partes de A é igual a 2 elevado ao número de elementos de A. Professor, como assim? Olha o exemplo. Nosso conjunto A aqui não tinha 3 elementos, o número de elementos de A é igual a 3. Então, o número de elementos do conjunto das partes de A vai ficar 2 elevado ao cubo, porque aqui é 3, ó. Então 2 ao cubo, 2 elevado à terceira, que dá quanto? 8. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Se eu tivesse um conjunto, por exemplo, com 10 elementos, o seu conjunto das partes teria 2 elevado à décima, ou seja, 1024 elementos. Ok, meninos, essa é a parte inicial de conjuntos, é uma parte um pouco mais teórica. Eu vou dar licença para que você consiga tirar um print aí do quadro, caso você queira. E aí na próxima aula a gente volta com uma parte um pouco mais prática, a partir das operações entre conjuntos. Grande abraço, bons estudos!